A gente sabe que a sociedade ainda não aceita, não respeita e, infelizmente, agride, Algumas muitas vezes vezes mata. ela já tinha colocado roupas de menina, né? E nós tínhamos saído. E eu percebia os olhares. E aí isso me dava um pavor, assim. Nossa, será que essa pessoa é violenta? Será que essa pessoa Da mesma pode bater escola na minha que ele, filha? mas não do grupo de amigos, e que falou que não era para os outros ficarem juntos para não serem contaminados. O que eu resolvi foi mudar o meu filho de escola por Isso segurança. gera muito sofrimento. E é aí que a gente perde muitos deles, né? E que eles resolvem tentar contra a vida e muitos, infelizmente, conseguem retirar a vida aí bem precocemente. A questão da não aceitação e não respeito, né? Zero acolhimento da parte da família paterna. Ele não se sente à vontade e ele tem medo de acontecer qualquer coisa dentro do banheiro ali. Então ele sai de casa muito cedo, chega no período da noite e todo esse tempo ele fica sem utilizar o banheiro. O que eu mais desejo para ele é que ele não precise resistir para existir, que a sociedade passe a entender e aceitar. O meu nome é Maria Júlia Jorge, Maju Jorge. O meu filho é o André Jorge, ele é um menino gay. Quando o André tinha 5 anos, eu já sabia que ele era gay. Eu e o Carlos, meu marido, já sabíamos que ele era gay, porque ele tinha características todas da sexualidade dele, que obviamente ele só ia descobrir na adolescência, igual todo mundo. E dali começou uma saga. E quando ele se assumiu com 14 anos, no primeiro momento eu consegui abraçar ele e falar que estava tudo bem, para ele aliviar o coraçãozinho dele, que a gente já sabia e que ele era amado da mesma forma. No segundo momento eu cataploft. Eu fui parar dentro do bueiro, debaixo da terra, e o chão abriu debaixo do meu pé e eu te senti uma sensação desesperadora, assim, porque caiu a ficha de tudo, toda a humilhação que ele ia sofrer, de toda a exclusão que ele ia sofrer, e me deu, e da violência, né, que ele podia ser alvo, e ali eu desmoronei. E aí eu fui buscar informações, e nessa busca de informações eu entrei na militância LGBT, e fui administradora dos dois maiores grupos LGBT da internet nessa época, que era o Cartazes e Tirinhas LGBT e o Todos contra a Homofobia. A gente começou a falar, eu comecei a falar dessa maternidade complicada e atípica, e as mães começaram a chegar, a gente começou a se encontrar na internet. E o Mães pela Diversidade nasceu lá no finzinho do Orkut, comecinho do Facebook, na internet. E é isso. E depois a gente começou achando que a gente ia só lutar por direitos civis, mas depois a gente começou a ver que precisava de muito mais do que isso, porque a causa é extensa e a gente precisaria de receber esses pais e essas mães e acolher esses pais e essas mães e informar esses pais e essas mães, porque eles chegavam para nós assim desesperados, né? E foi assim que aconteceu. Meu nome é Carla Santos, minha filha é a Vitória Vieira dos Santos. Ela hoje tem 10 anos, né? E ela é uma menina trans. Nossa história começou há 7 anos atrás, né? Eu e minha esposa resolvemos ter filhos e optamos pela adoção. Quando fomos chamadas, era para duas crianças, né? Uma de 3 anos e um de 7. E quando conhecemos, né, eram dois meninos, mas rapidamente a gente percebeu que tinha uma criança, um dos meninos era diferente. A Vitória sempre se identificou como uma menina, brincava de boneca, queria usar calcinha, roupas femininas. Então nossa história começou aí, onde a Ivone, né, minha esposa, ela foi atrás de informações e chegou até o HC, o Antigos,
e viu que havia mais crianças trans. Durante todo esse processo, né, a gente se conhecendo, a Vitória expressando como ela se sentia melhor e a gente deixando ela se expressar, isso foi no começo muito dolorido, não pela nossa relação com a Vitória, mas sim dos outros. Muitas pessoas se afastaram, familiares, amigos. Então a gente perdeu todo um apoio assim que tínhamos, mas o importante é que eu e a Ivone sempre nos apoiamos e enfrentamos aí essa barra. Tivemos problemas com escolas, tivemos que trocar a Vitória de escola por causa de preconceitos, porque a Vitória não poderia ser a Vitória. O que mais me impactou nesse processo, eu acredito que é como a gente vê que tem muita gente preconceituosa muito próximo, né? Então as pessoas às vezes falam: "Ah, eu sou aliado, eu tô junto", mas quando tem alguém mais próximo ou da família, a pessoa se transforma. Então a gente começou a perceber quem realmente era amigo, quem realmente entendia e quem queria entender. O meu nome é Eliane Terezinha Borba. A minha filha se chama Carol e ela é lésbica. Ela tem 36 anos. Para mim não foi nenhum choque, não foi nenhum problema ela ser lésbica. O que eu acho que mais me impactou foi ver como numa cidade como São Paulo ainda tinha tanto preconceito e tanta violência contra os LGBTs. Dando mães para ajudar a acolher outras mães, para que elas entendam, para que elas fiquem no lado dos seus filhos, apoiem seus filhos. Eu me chamo Cida Batista, sou mãe de 2 filhos. Um deles é uma pessoa LGBT. E isso eu soube quando ele tinha 16 anos. Ele veio me contar que era bi. E depois, passou-se um tempo, ele se reconheceu como gay. Hoje em dia ele se reconhece efetivamente como queer. A nossa relação é uma relação muito boa, não é complicado me relacionar com meu filho, mesmo porque eu sou filha de um homem gay, meu pai era gay. Então, assim, quando o Caio veio me contar a história, não era sobre a sexualidade dele a minha preocupação, mas sim de que forma eu poderia ajudá-lo. Qual seria a forma efetiva para que eu pudesse ajudá-lo a ser respeitado, a ser aceito. Uma das minhas primeiras atitudes foi contar para minha família. Preferi eu contar do que ficarem sabendo pelos outros, para isso não gerar fofoca. O Caio teve a adolescência dele bem, sob cuidados no sentido de saber onde estava, a preocupação de saber que local, porque com 13 anos ele havia sofrido um crime de racismo. E isso era preocupante porque, fora o fato de se reconhecer gay, o fato de ser negro. Nós, como mães de LGBTs, a nossa preocupação é constante. Eu jamais abandonaria meu filho por ele ser queer, gay ou bi, como ele passou por essas 3 fases, e para que ele sentisse realmente que tem o meu apoio, que eu o apoio em tudo e que ele pode contar comigo, sempre, e para tudo que precisar. Eu, hoje em dia, não milito mais pelo meu filho. A gente sabe, depois que descobre que os filhos são gays, eles relatam coisas que passaram na infância e na adolescência e que te indignam, né? E que o que cabe hoje para quem é militante, para quem luta pela causa, é evitar que as crianças hoje em dia passem pelo que os nossos filhos passaram. É tornar que as coisas, o caminho seja mais fácil, que eles vieram abrindo, né? Respeitá-los como pessoa e como indivíduo e fazer com que a sociedade os aceite e os respeite. Aceitar no sentido de não julgar, porque ninguém tem direito de julgar ninguém. Para mim, o amor resume tudo. Quando se tem amor, a gente
consegue lutar e transpor barreiras. O meu nome é Maria Cristina Guarino Silva. O do meu filho é Gustavo Guarino Silva. Ele dá no LGBTQIA+, ele é a letra G, né? E desde pequenininho eu percebi né? Eu percebi que era diferente, né? Na época da eleição do capiroto, eu briguei muito, lutei muito, fui muito pra rua, porque eu tinha muito medo, né, do ódio que estava sendo pregado em relação ao LGBT, as ameaças que amigos sofriam. O que eu sonho para ele é que ele tenha direitos, como qualquer outro civil, como qualquer outro pagador de impostos, que ele tenha e acreditar que como mãe eu vou ter o direito de dormir uma noite tranquila quando ele não estiver em casa. O meu nome é Jusilene, eu tenho um filho gay, ele se chama Jader, tem 29 anos. Logo que terminou a faculdade, ele falou comigo e com o pai dele, mas ele não simplesmente verbalizou. Ele foi para a faculdade e deixou por escrito e deixou uma mensagem no WhatsApp que tinha um bilhete para a gente dentro do armário dele. Então foi literalmente a saída do armário. E lá estava escrito. Então naquele momento que eu peguei, que eu comecei a ler, eu e o pai dele sentamos para poder ler o que seria, né, que ele queria deixar escrito assim para gente. Aí, quando eu comecei a ler, eu logo vi do que se tratava. Eu parei e perguntei ao pai dele se alguma coisa houvesse de diferente no nosso filho, se mudaria alguma coisa para ele. Ele falou: como assim? Eu não estou entendendo. É que eu queria entender, né? Se ele ia ter alguma oposição, apesar de que nós nunca tivemos, nós temos amigos, filhos de amigos, a gente nunca teve nenhuma questão, mas é o que meu filho falou, às vezes com o filho dos outros não tem problema para a gente, mas quando é o filho, aí isso pode mudar. Eu entendo a colocação dele porque a gente vê acontecer, né, com diversas pessoas assim. Mas meu marido falou: não, não tem nada que modifique. O amor do nosso filho não muda em nada. Por quê? Aí eu terminei de ler. Aí eu terminei, logo já mandei mensagem para ele vir embora, porque a gente queria ele em casa, porque a gente não tinha ideia, né, do que seria, qual era a intenção dele em falar com a gente não estando em casa. Aí ele logo veio, porque ele ficou inseguro, ele teve medo. E é tão doído na gente quando a gente ouve o filho falar. Eu preferi terminar a faculdade primeiro para depois falar com vocês. Porque se vocês não me aceitassem, eu pelo menos faculdade eu já teria. Então dói muito a gente ouvir isso, mesmo eles sabendo que a gente não teria uma atitude contrária, mas esse receio, né? Essa insegurança que eles têm. Quando chegou o Mães, nossa, foi assim, um divisor de águas para a gente. Porque nós encontramos famílias que estavam no mesmo ideal que a gente. A gente estava buscando um mundo melhor para eles, buscando mais segurança, buscando condições de trabalho, que eles fossem respeitados onde eles estivessem. Que é a nossa luta, que as pessoas precisam entender que eles são pessoas como qualquer outra. São pessoas amáveis, amadas, que têm família, que têm amigos, como qualquer outra pessoa. Mas a gente precisa ensinar isso para o mundo. E o Mães nos fortalece. A gente está de mãos dadas, a gente tem mais segurança, a gente tem mais expectativa de um futuro melhor para eles. Eu me chamo Fernanda Nascimento, o filho mais velho é o Lucas, ele é um homem gay, me contou que era gay aos 15 anos de idade.
Quando ele me contou, eu tive um baque, né? Assim, aquele baque, aquela notícia eu percebi algumas coisas, mas mesmo assim, quando ele me contou, eu tive um baque no sentido de que o que ele vai esperar da, da sociedade, o que a sociedade pode fazer, o que vai acontecer com ele da porta de casa para fora. Começou a partir daí piadas na escola, tentativa de agressão, piadas na rua. Não me conformava que um adolescente precisaria viver esse tipo de coisa, né? Sendo que ele não estava fazendo e não fazia mal para ninguém. O primeiro namorado, não podia sair de mãos dadas, a gente saía para algum lugar, a gente percebia, né, que eles se tratavam na rua como se fossem irmãos, né, não podia ter nada mais, porque o medo, né, o medo de se expor e ser julgado, ser criticado e até uma violência física. E eu acho que o Mães pela Diversidade foi essa potência na minha vida, esse motor para que eu fosse, de fato, viver a vida que eu queria viver, das lutas que eu queria lutar. Meu nome é Márcia, sou mãe, sou professora, sou coordenadora do grupo Mães, da ONG Mães pela Diversidade, aqui na região do Vale do Paraíba. Há cerca de 5, 6 anos, mais ou menos, meu filho se declarou gay. É claro que a gente, como mãe, a gente sempre sabe ou desconfia de algumas coisas, de algumas atitudes, de algum jeito diferente, né? Mas a gente sempre vai jogando para debaixo do tapete porque a gente não quer enfrentar. E eu, como sempre fui uma mulher extremamente preconceituosa, mais fácil ainda de jogar para debaixo do tapete. Mas como professora, eu sempre tive muitos alunos LGBTs que sempre vieram até mim e sempre foram muito bem acolhidos, sempre cuidei muito bem deles, orientei na medida do que eu sabia, do que eu podia, né? Mas uma coisa é para fora da porta, outra coisa é para dentro da porta. Quando eu descobri, um ano antes do Guilherme me contar, eu surtei. Ele fazia faculdade federal em São Carlos, eu queria tirar, queria que ele viesse estudar aqui, achando que se ele estivesse aqui em São José, ele não seria gay. Ele negou, eu preferi acreditar, porque é mais fácil, né? E passado um ano, ele acabou se declarando. Quando ele veio conversar comigo e contar, ele tinha terminado um relacionamento de 6 anos, quase 6 anos, e estava muito angustiado. Eu fiquei muda. Eu simplesmente não falei nada, eu não sabia o que falar, eu fiquei paralisada. Embora eu tivesse uma ideia do que estava acontecendo, né? Mas ele me perguntou, mãe, você não vai me colocar para fora de casa? Falei, não. Mãe, você não vai fazer isso? Mãe, você não vai fazer aquilo? Falei, não, eu só preciso de um tempo para eu poder digerir, né, essas informações, não sei o que fazer com elas, né? E eu confesso que eu chorei, que eu imaginava que eu estivesse sonhando, que aquilo não fosse real, que ia passar, aquelas coisas todas que a gente tenta, né? E ele foi trazendo para mim informação, foi conversando comigo e tudo mais, até que eu fosse. Eu falo que eu levei acho que uns 3 meses para começar a aceitar, para começar a falar, para começar a conversar, porque até então eu só ouvia a fala dele, assistia os vídeos, tudo, mas não conseguia verbalizar. Foi depois de uns 3 meses, numa sala de aula, que tinha muitos alunos LGBTs, eu comentei, né? Foi a primeira vez que eu consegui falar, verbalizar. E daí para frente eu fui trabalhando tudo isso, né? Foi ele que achou o grupo do Mães, que eu entrei, que foi fundamental na minha vida em muitos momentos, não só nesse momento de aceitação, nesse momento de compreender, né? Nesse momento de desconstrução, porque eu falo que eu tive que me desconstruir de todos os meus preconceitos, eu tive que rever uma série de coisas que foram acontecendo até meio que naturalmente depois disso, porque não tinha muita saída, né? E a gente, enquanto mãe, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o medo, né? O medo
do que vai acontecer, o medo desse menino aí na rua, né? Depois vem muita questão da culpa, né? Porque a gente acha que o que os outros não vão falar, que eu não criei direito, que por ser divorciada, que por ter mimado demais, enfim, né? A gente sempre está trazendo essa culpa para dentro da gente. Então, eu tive que trabalhar tudo isso, né, para melhorar e ter a gente ter um convívio melhor. O nosso convívio nunca mudou, a gente nunca deixei de falar com ele, nunca nada. A gente, né, embora eu tivesse sofrido quietinha, o nosso relacionamento nunca mudou. Há 3 anos, em 2020, no carnaval de 2020, ele foi vítima de LGBTfobia, saindo de uma festa de carnaval que ele nem gosta, foi porque o namorado queria ir, 11 horas da noite em São Paulo, e ele foi agredido por 4 pessoas, teve um traumatismo craniano, um coágulo no cérebro, e nossa, foi aí o mundo cai de verdade, né? Porque você nunca espera que isso vá acontecer com você, né? Por mais que a gente tenha medo, né? A gente vê na televisão. De novo, o Mães foi fundamental na minha vida, porque durante todo esse processo eu tive todo o apoio das mães, não só no hospital, né, para cirurgia, e quando elas ficaram sabendo, o tempo todo elas estiveram ali comigo, não me deixaram sozinha por nem um minuto. Depois todo o apoio jurídico, enfim, eu recebi todo esse amparo. Então, o Mães, ele é meio que uma extensão, né, da minha vida, porque quando eu me senti sozinha e sem saber o que fazer, porque você acha assim que você é a única mãe de gay no mundo, não tem mais ninguém, né? E aí o dia que eu conheci o Mães foi na parada de 2019, quando eu fui, que eu falo que foi quando eu saí do armário, que eu entrei naquele hotel, aquele povo todo colorido, todo feliz, porque você também tem medo do filho ser infeliz, ainda tem essa, né? Todos os medos vêm pra gente. E a hora que eu vi aquelas mães, eu falei, cara, eu não tô sozinha, não sou só eu, né? Achei meu lugar, é aqui. E a partir dali eu realmente saí do armário, literalmente, e fui para a luta com as outras mães, né? Então, foi nesse momento, depois no momento da agressão também, que elas estiveram ao meu lado o tempo todo. E a gente precisa dessa rede de apoio, a gente precisa desse amparo, desse acolhimento, né? A gente precisa estar junto, né? Porque como a gente costuma dizer no Mães, o amor move a gente, né? É ele que faz a gente andar, é ele que faz a gente mudar os nossos pensamentos, é ele que faz a gente aprender. Eu vejo que hoje eu sou uma mulher muito, nossa, mas infinitamente melhor do que eu fui depois da declaração do Guilherme, né? Porque eu tive que aprender, porque eu tive que entender, porque eu tive que me desconstruir. Porque é interessante, quando você quebra um preconceito, parece que você quebra todos, sabe? Quando você quebra um, você consegue enxergar e quebrar todos os outros e entender e aceitar a vida de uma maneira muito mais leve e muito mais tranquila. Graças a Deus, tive a ajuda do meu filho, né? Para ajudar a mim. Eu acho que o filho sempre muda a gente, né? Ele sempre muda. E ele muda de várias maneiras, em vários momentos, de vários jeitos. E o meu me muda todos os dias. Todos os dias ele me ensina, todos os dias ele traz coisas novas, todos os dias eu me desconstruo.